Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui retomando o nosso projeto Tai Chi Pai Lin na minha vida, né? Então, foi assim, né, aproveitando o impulso da primavera, né? Graças aqui ao Dr. Marcelo Urban, né? Que levou o mestre para o México, né? Então, a gente já falou para vocês muitas vezes, né? Dessa passagem, dessas idas do mestre para o México, é o responsável, Marcelo Urban. E ele, então, veio para São Paulo, marcou uma visita aqui no Espaço Luz hoje, né? E a gente achou, assim, muito auspicioso, né? A gente está retomando agora essas entrevistas, né, do projeto, né? Tem um bom vento primaveril, né? Excelente. Tá bom? Então, Marcelo, muita gente é curiosa em relação a você, porque a gente fala sempre o seu nome quando a gente fala né, do mestre no México, Sim, tá bom? sim. Então, gostaria que você se apresentasse, que você daí a gente pode resgatar um pouco essa história do mestre no México. Sim. Então, não sei se você lembra um pouco como era minha trajetória nesse sentido, mas eu conheci a parte mais profunda, não, do conceito do Tai Chi quando eu estive fui estudar na Índia, depois daí foi para a China, numa época muito difícil, cruzei pelas montanhas, não, hasta de Ladakh, que é uma cidadezinha lá no norte da Índia, até a montanha Kunlun, né? E aí foi onde eu conheci, realmente fiquei muito impressionado, não, da vida disso. E aí foi quando eu soube do mestre. Tá. Imagina, do lado muito mais perto que na China, essa sabedoria maravilhosa, né? E daí a gente começou com a firme intenção de que o mestre fora visitar-nos lá no México. Tínhamos um grupo, também há muitos de médicos, e dava aulas, e ele aceitou, junto com a minha querida Jerusa, de poder ir. E foi assim, isso foi em 1983. Primeira ida, eu queria saber de você, Isso, então, quando foi a primeira 83, ida? porque meus filhos não haviam nascido, Ah, e o Bruno nasceu em 85, quer dizer, isso foi antes de 85. Imagina. Mas faz tempo. faz muito tempo, pois é. E eu tenho algumas fotos, depois eu vou te mandar, Tá bom, combinado. porque isso sim eu acho legal você ter. São as fotos das iniciações. Tá. A gente teve a bendição de ter as iniciações formais, não? Que fazia o mestre com seus discípulos. E esses discípulos andam, a maioria deles continuam praticando, continuam conectados de alguma forma. A gente não faz grupos, não? Porque o México é maior que São Paulo, fica mais difícil ainda se reunir. Mas a gente se vê, tem muitos que a gente se... E eles continuam perguntando e continuam compartilhando, de repente, experiências que são infinitas, não? Porque se você continuar praticando, as suas experiências continuarão fluindo, não? E o efeito na vida minha, sem dúvida, mas muito na vida devem ser como 20 pessoas que continuam trabalhando nisso. Uns foram para os Estados Unidos, outros já se mexeram, mas eles têm um denominador comum, não? Que é a ideia do taoísmo, da forma que o professor nos ensinou, com a metodologia, com a técnica. E, claro, cada um tem sua forma, tem todo o seu temperamento, mas a experiência deles não é só inesquecível no sentido do passado, que experiência que eu tive, não? Não, senão que é uma experiência que continua dando frutos na vida deles. Não? Vira e mexe, eu tenho alguém me contando, não? Havia duas meninas, inclusive, não sei se você lembra da Rebeca. Rebeca, sim, sim. Ela é a mais praticadora, eu peço muito para ela ensinar o Tai Chi para pacientes mesmo, quando eu não estou
Ela comparte comigo, de repente, os tempos para isso, e me ajuda muito, porque às vezes é difícil para mim ensinar-lhes por causa de tempo, mas tendo ela é super técnica, sabe, bem. E ela mostra resultados, não, na vida dela, na saúde dela, na saúde mental dela, principalmente. No equilíbrio, no balanço, não, na resiliência do estresse, não? E hoje em dia é tão complexo. Não? As pessoas pensam que o estresse é uma coisa só de cidade grande ou de tráfego, não? Não é bem assim. Não? Todo o nosso sofrimento é esse desequilíbrio do sistema nervoso, que a gente chama simpático parasimpático, e como as meditações, como o Tai Chi, é a chave. Não? Faz pouco tempo eu fui num congresso em Harvard, e realmente o centro da investigação está sendo o Tai Chi, tanto para coisa física, para o mental, eles não falam do espiritual, porque é uma universidade. Sim. Mas está colocado como a possibilidade do ser humano conectar com algo maior, né? Sair fora desse núcleo egoísta, né, que a gente tem. Então, o que te posso dizer? Eu posso falar aqui 200 horas. Mas é porque, então, como você, como médico, né, como você sentiu, assim, que o Tai Chi, né, assim, de repente se incorporou na tua vida, tanto profissional como médico, ou pessoal mesmo, né? Você lembra que eu fiz a medicina no México, depois de ter feito parte na Índia, né? E a minha vida foi desenvolvendo-se muito mais vamos chamar, na medicina, eu não gosto da palavra oriental, ocidental, porque não é bem assim, não? Na medicina que a gente chama do terreno, que é a importância do sistema humano para enfrentar os vírus, as bactérias, ou seja, não é estar aí matando bactérias, senão que o corpo humano, com essa Sim. infinita capacidade, possa responder, não? Com mais habilidades frente a tudo isso. Então, a minha vida foi muito longe da medicina ocidental. Tá bom. Não, se lembra, não, foi muito mais dentro do que é a medicina profunda, a medicina energética, a medicina... Sim, sim. Que é difícil, era. Hoje é menos difícil cada dia, porque o próprio médico tradicional ocidental está integrando-se. E tem hoje a ciência quântica, que ajuda muito a compreensão de processos e coisas que pareciam esotéricas e não são parte de outras leis da ciência. Então, isso me ajudaram a incorporar, não, no paradigma mental das pessoas algo mais científico, sim, que dê mais base, sem forçar. Tem muita gente que usa conceitos da ciência que não são verdade. Você não pode forçar, porque daí, sabe, o paradigma do taoísmo é perfeito em si. Tem coisas correlatas à ciência atual, sim, mas não é tudo científico. Nem poderia, não? A ciência cresce, ela vai descobrindo isso. O mestre disse que a ciência ia demorar 1000 anos ainda para descobrir tudo que os taoístas já conheciam há milênios. Isso que a gente vê, não? Olha, eu sou muito curioso, vamos dizer, estudoso da ciência no sentido, principalmente da física hoje, da física quântica. Eles estão chegando a coisas muito similares, mas é uma distância brutal, é caso de brinquedo, não? A ciência é assim, não é uma crítica para a consciência. A ciência precisa de matemática e instrumentos que meçam e provem essas teorias matemáticas. E assim será. Quanto mais aparelhos novos haja que possam criar um sistema para observação, vão ir descobrindo coisas. Mesmo o avanço da época de 1980, que a gente se conheceu a hoje, é infinito. Sim. Então, eu tenho muitos argumentos hoje para ajudar as pessoas a incorporar isso, não como outra crença religiosa, outra crença. Não. Uma prática
E se a pessoa não entende, ela não pratica. A disciplina depende de você entender. Sim, sim. Por isso você levou o mestre, né, para lá. Porque a gente sentiu que a receptividade, assim, ela foi muito grande. Receptividade para, né, a transmissão do mestre e tal, né? Mas isso porque você já tinha preparado, digamos, aquele público, de certa forma. Por um lado. Por outro, o mexicano ele tem essa tradição muito forte na vida deles. Não a religiosa, senão eles chamam os bruxos mexicanos, não? Que é toda essa visão da energia, toda essa visão do funcionamento do sistema humano integrativo. Não é só o corpo, não é só a mente, não é só a parte vital, é o conjunto disso. Né? Então, é uma coisa tradicional no México. Tá. Vamos dizer, só que eles têm uma linguagem, eles têm uma forma de funcionar inacessível realmente. Quando o mestre chegou e eles viram, vamos dizer, realizado na presença do mestre, muitas das coisas que eram só uma ideia. Quando você vê um ser humano que já é isso, que ele mesmo que você tem só como ideia, aquilo é encantador. Você vê que é possível. Não? Por exemplo, isso é talvez das coisas mais preciosas que eu ouvi do mestre. Até hoje eu tenho esses vídeos, eu vou te mandar tudo, na realidade, para você ter aqui, porque as aulas do mestre foram incríveis. Quando ele falou dos tesouros, lembra que ele explicava muito os tesouros internos, não? O conceito do ser humano, a beleza do ser humano. Por que você buscaria o conhecimento de si? Por que você buscaria desenvolver-se se você acha que você é um pobre pecador? Não? Ou que você não tem chance de chegar a nada, no sentido evolutivo, só é para alguns especiais. Não? Isso talvez seja a coisa mais importante naquele momento, porque as pessoas se abriram à possibilidade que elas também poderiam lograr alguma evolução, ou muita evolução, dependendo de quanto praticaram. Não? De repente, usar uma sinceridade, um verdadeiro interesse nisso. Tem gente que não tem. Não? O que ele vai fazer? Não vou lá forçar algo. Mas os que têm chances se tiver uma prática, um método correto. Não? Eu gostava muito daquilo que o mestre falava, de que existia muita coisa em livros, não? Que o ser humano ocidental, graças a Deus, era indisciplinado. Porque se ele fizesse o que estava escrito nos livros, aquilo ia danar muito a ele. Entendeu? Porque tinha muita gente escrevendo livros com técnicas que não eram corretas. Não? Então, ter uma pessoa com essa verdade técnica, verdade no ser dele, não? Foi talvez a coisa mais importante que aconteceu na nossa vida. Sim. Como esse era exemplo do que ele falava, né, Marcelo? Isso é. Quando ele falava do caminho do retorno, né? Tal é o caminho do retorno. E do retorno à primavera da vida, né? Ele falava com a boca cheia, porque ele era um exemplo vivo disso, né? De quem estava vivendo aqui uma segunda primavera de vida. E lembrar que ele começou, se não me engano, aos 50 anos. Aqui no Brasil, ele chegou com 68. Mas ele na vida dele, não? Sim. É o que ele contava na história dele, que antes ele tinha o caminho mais duro de guerreiro, sabe? Depois ele ficou mal do joelho, se não me engano. Sim. E aí começou realmente a dizer, qualquer pessoa tem chance de chegar a isso. Não precisa nascer no taoísmo, senão... Não. Imagina, o próprio mestre começou numa idade mais com 50 anos de idade. Dime se não é verdade, porque eu fico lembrando das histórias, eu fiquei com isso na cabeça, que 50 anos de idade. O mestre teve aquele grande episódio como general. Isso. Lembra? Isso que eu lembro. Tinha sido dado por morto já. Exato. Acho que ele não tinha 50, ele tem uns 30 e poucos anos. Mas já foi, assim, uma grande virada. Exato. Porque o fato dele ter quase morrido e retornado à vida fez com que ele realmente fizesse tudo já pensando em termos da realização do espírito. Toda a vida dele já foi encaminhada, né, para esse sentido. Mas
Então, para mim, um grande exemplo de que a pessoa, em qualquer idade, ela poderia começar isso. O caminho de retorno a essa realidade interna. Sim. Eu não encontrei até hoje, hein? Ana, olha que eu investiguei por muitos lados, uma expressão tão verdadeira, tão profunda dessa multirealidade do ser humano, mas que no taoísmo também. E eu não canso de agradecer ao universo haver conhecido o professor, porque sem um mestre realmente te ensina e te inicia, porque tem todo esse fator, esse nível, não? Que a gente tem que entender, não é só verbal, não é só repetir mecanicamente algo, é uma conexão. Sem isso, tudo vira só teoria. Não? E eu acho que assim, o mestre reconheceu, né, realmente que vocês tinham essa compreensão. Por isso que ele recebeu, sabe, você e o grupo, né, de discípulos do México, porque ele reconheceu, sabe, que tinha aí realmente um pessoal com muito potencial, né, na lista, sabe? E literalmente, não? Vamos dizer, buscadores, bastante honestos. Sim. Muito emocionante para mim participar, sabe, de toda, né, essa cerimônia que foi realizada. Sabe? 2 vezes, né? Duas vezes. 2 vezes. O Messi foi para o México 3 vezes, né, Marcelo? 4 vezes. 4 vezes? Bom, então, 83, Guananá foi 93. Isso foi, acho que foi a penúltima vez. Depois, se for uma vez mais... Uma, e depois a última foi, acho que 96. Isso. 96, eu tinha acabado de dar luz à Luzia, né? Exato. Foi, né? Em 96 eu acompanhei o México, na ida para o México. Isso. 4 idas, olha, 4 idas, cada vez o Mestre ficava uma semana, 10 dias. Então, assim, vocês intenso, não? Bastante conjunto. Muito intenso, porque Mestre, eu lembro que ele passava, assim, o conhecimento, era assim, né? O tempo inteiro, a gente não podia... Era no carro, era no tráfego, era onde a gente fosse, a gente estava ouvindo essas coisas, essas flores, não? Essas pérolas que chamam, que fluíam dele, não? Maravilhoso. E a presença, não? Sim. Não havia forma de que ele entrasse em meditação sem contaminar isso, não? Era imediato dentro da gente, o estado que ele podia ressoar, não, transmitir. Isso vale, não tem nem palavra. Me emociona muito, porque isso não como uma saudade melancólica, não, da gratitude que provoca isso. Desculpem. Não sei se sabe um dos últimos encontros do Lúcio com o nosso representante da Chipalin da Argentina, que é médico também da minha frente. A conversa que eles tiveram foi da sorte, né, que eles tiveram de receber, sabe, esse conhecimento e esse caminho que o Mestre apontou. Né? Daí há poucos dias, agora no início de setembro, eu sonhei que o Lúcio e eu estávamos viajando para a Argentina, né, justamente por isso que eu me lembrei dessa história. E em algum momento eu falei, Lúcio, olha nossas mãos. Tinham, assim, espirais de luz dourada, luz, sabe, dourada, e de lá brotavam pérolas. Coisa mais linda. Coisa assim, então, uma imagem tão clara, né, assim, disso, sabe, né, esses tesouros que a gente... Tesouros, são pérolas realmente, né, que, sabe, está aqui, olha, nas nossas mãos, sabe, agora, um recurso fantástico. E creio que essa é uma grande revelação, despertar para as pessoas. Não? Lembrar que o ocidental, se você descreve, como se descreve o ser humano, não? Nas universidades, o animal racional, não? Ou qualquer contexto. O ser humano é muito mais que isso. E se a gente não concebe isso, porque talvez essa seja a primeira concepção que o professor trouxe, não? Ele mostrou que o ser humano era muito mais que isso. Sim. Então, valia a pena dedicar-se ao ser humano, retornar ao ser humano. Porque as pessoas querem ir para fora, não? Como adquirir coisas, como se a gente não tivesse o que manifestar. Não? E o taoísmo, nesse sentido, é uma unidade que vai o mundo externo e interno. Não tem separação, mas
o interno é onde surge realmente. E para mim, é essa luz, essas infinitas pernas. Sim, sim. Microcosmos, né, que nós somos, né? Esse potencial, né, assim, por tal desvenda, né, se desvendou e... Experimenta, não? Sim. Essa é a diferença da filosofia, não? Que andam... Tá bom, você anda com isso na cabeça, me parece muito bonito, só que na hora de provar, na metodologia, é onde se pode vivenciar. Sim. Estas realidades são... E você consegue, no teu trabalho clínico, no trabalho como médico, né, assim, tá levando, assim, esse recurso também para os pacientes? Não, assim, eu quase faço só isso. É. Porque assim, Mira, a gente tem uma visão muito, não simples, muito de denominadores comuns, né? Então, por exemplo, a gente não tem a gente diz saúde, eu estou em saúde. Daí a pessoa diz, mas eu tenho muitas doenças. Então, na verdade, a gente tem uma doença, que é o estado de desequilíbrio, com milhares e milhares de efeitos. É muito importante, por exemplo, lembrar na acupuntura ou na ciência oriental, não tem nome de doença. Os médicos orientais eles não dizem, você tem câncer. Sim. Não? Eles checam o teu desequilíbrio, eles entendem o teu equilíbrio e desequilíbrio. Sim. Que isso dê muitas doenças, muitos nomes de doenças. Isso é bem típico de nós. Não? Na homeopatia, a mesma coisa. Origem, não tem nome de doença. É bem importante isso. Então, a mentalidade, o paradigma, ele foi forçado por causa do ocidental, da forma da medicina ocidental, que é muito importante, obviamente serve, ajuda e cura diversas pessoas, mas nosso conceito primário é equilíbrio e desequilíbrio. E, inclusive, eu dou o exemplo do sistema nervoso simpático e parasimpático, ele diz que controla coração, todo. Não? Agora, você perdeu esse balanço, daí o sistema inteiro sai desbalançado. Só que a gente aprende a viver com isso. A gente aprende a identificar-se com o desequilíbrio. A gente acha que o eu da gente é o desequilíbrio. Eu sou nervoso, eu sou isso, eu sou isso. Não. Você não nasceu assim. Então, a consciência de que o indivíduo poderia voltar para esse estado mais originário, Sim. não? Não é voltar a ser bebê, não é isso, mas ao estado de equilíbrio, de balanço, de flexibilidade, isso é a capacidade de resiliência. E isso é o que se ha perdido, às vezes, desde muito pequenininho. Então, quando você incorpora as práticas, não, de Tai Chi, de Tuiná, o Qigong, Neigong, todas as técnicas, Sim. você consegue, e a primeira coisa que você consegue é treinar a resiliência, voltar a esse balanço. Sim. E daí afloram milhões de coisas positivas dele balanço. Balanço original, balanço que equivale aos elementos, que equivale... Mas você pode ver no sistema nervoso. Hoje existem métodos, inclusive em esporte, para medir esse balanço. Se chama Heart Rate Variability, a variabilidade do golpe do coração. Os atletas estão medindo isso, para poder entender, inclusive, se já é hora de fazer esforço de novo, porque o corpo tem que voltar para a resiliência. A gente vive isso no coração o tempo inteiro. Se o teu coração sai dessa resiliência, estás acelerado, não? Tá bem? Está fazendo exercício também. Só que na hora que você vai para a cama, o coração tem que voltar. Se ele não volta, é porque está doente. O coração está em estresse. Sim. Então, só com isso, a pessoa poderia viver uma vida extremadamente bem. Sabe, a gente está sempre esperando que o mundo mude para a gente mudar. Não? Tipo, se a minha mulher gosta de mim, eu vou ficar feliz. Senão eu vou ficar estressado e vou sofrer. Eu tenho que forçar que a minha mulher goste de mim, que é poder no mundo. Não? O que nos ensina? Pelo menos assim vejo o Tai Chi, o taoísmo, principalmente. Que você pode estar no teu balanço apesar do mundo.
Não porque o mundo seja isso ou outro, é apesar do mundo. E essa ensinança para mim é... Não te vou explicar o valor disso. Talvez o mais difícil de transmitir de algo tão maravilhoso como isso é o valor que isso existe. Porque sem que a pessoa perceba o valor, ela não vai praticar. Esse é o mais difícil. Quando a gente tem a experiência, a gente fica muito ansioso de transmitir o valor. E a pessoa olha e diz, eu acho que esse cara é meio fanático, sei lá, não? Mas alguns aceitam provar. E sem prova também não conseguem entender o valor. Você faz um tai chi sentado e, de repente, todo o teu corpo fica saudável. Fica equilibrado, fica... Não? Eu ensino continuamente isso. Tenho algumas gravações do próprio professor. Eu ponho o vídeo dele fazendo lá no México. Ah, que bom. Eu consegui fazer digital tudo, botar tudo naquelas antigas fitas. Sim, né? sim. Agora a gente tem digital. Então, isso que eu quero te mandar direitinho. A gente está muito jovem lá, Jerusalém. Não, mas muito bem. Está excelente. Interiormente continuamos jovens. Pois é, não tenho nem dúvida. Eu me sinto melhor que quando eu tinha 20 anos de sentir. Tanto até do mesmo corpo, sim, sim. Não? A vitalidade ou a alegria corporal que eu sinto é melhor que quando eu tinha 20 anos, sem dúvida. 20 anos estava amargado, estava bravo. Não, e é isso que você passa, especialmente assim, né, Marcelo, como médico, né, talvez você tenha, inclusive, mais propriedade, né, para chegar nos seus pacientes e falar para eles provarem, né, o remédio que você está, né, que você está sugerindo, eles tomarem, né? Então, realizar, por exemplo, o tai chi sentado. É um remédio, né? É um remédio. Então, é isso. Isso que eu falo, porque eu vejo, por exemplo, que como médicos, às vezes vocês também têm essa vantagem, né, digamos assim, porque geralmente os pacientes, eles ouvem, né, o médico. É assim, eu vejo a diferença, porque aqui no Brasil eu não posso operar como médico, né? Eu opero no México só. Tá. Opero não de operação, senão Sim, atuo, né? Pela coisa legal. Então, aqui no Brasil mesmo, eu tenho a formação médica, mas o que eu transmito para os próprios médicos que vêm a aulas de estresse comigo, de manejo de estresse, de manejo da medicina psicossomática, que eu mais me formei, não? A parte de se chama psiconeuroimunologia, onde tudo se conecta. Eles ouvem com muita atenção. Por quê? Porque hoje você vê na Harvard, principalmente, eles têm um grande estudo sobre Tai Chi. Então, isso me ajuda muito a dizer, olha, isso não é uma coisa só assim de um mundo estranho e lejano, não, longe. Não, isso está sendo estudado por científicos e o resultado é maravilhoso. Não? O cara vai desde a pressão arterial até a regulação do intestino, tantas funções do corpo, para ser 10 movimentos como remédio. Que será um remédio melhor que esse? Não? Eu lembro, aquela visão do mestre foi muito linda, porque ele fazia os diagnósticos. Sim, né? sim. E havia muita gente perguntando se devia tomar hormônios. Né? E ele dizia, faz a rede celeste. Os hormônios vão vir na rede celeste, era muito linda a imagem. E, bueno, o problema é que tem que praticar. O remédio você toma, vai embora. Né? A prática é a prática. Então, tem que ter um amor por isso. Para mim, o Tai Chi ele mostrou algo muito precioso, que é muitas coisas, mas isso é muito precioso. Quando você põe atenção real em algo, que é todo o treinamento nosso de atenção, então você começa, a atenção te leva à percepção. Você começa a perceber esse algo. A percepção te leva a reconhecer o que é esse algo. E só depois disso você reconhece o valor disso. Você admira isso. E depois disso você ama isso. Essa é a sequência. Né? E esse amor te leva a pôr mais atenção. Sim. E assim o círculo vira um círculo virtuoso. Mas de amor. Sim. E isso é o que a gente pretende com os alunos, não? Que eles cheguem a sentir o amor que existe por isso. Daí a prática se transforma na coisa que
Para mim, hoje, eu não vejo a hora, não, de chegar em casa para praticar, ou eu não vejo a hora de estar quieto para sentar na calma. Isso é o dia a dia, é a forma de vida. Não? Com a minha esposa, a gente conversa muito, faz isso o tempo inteiro. A gente entra no Uber, senta na calma. A gente vai no avião, por exemplo, maravilhoso. São horas de viagem, ótimo. Tenho muito tempo para fazer minhas práticas. Não? A gente começa a usar cada segundo para praticar. Com certeza, sim. Não, isso a gente vê, eu vi no mestre, cada momento ele não perdia um segundo de conversa morno. Ou ele estava ensinando, ou ele estava praticando. Uau! Não? E sem sair do mundo, era um homem conectado com o mundo. Ele comia com gosto, ele vivia a parte... Não era um retirado, um monge retirado. Sim, sim. Ele estava na vida. Sim, estava na vida e adorava, né, os prazeres da vida. E adorava os prazeres da vida. Ofereceram banquetes maravilhosos, né? A turma lá do México, a gente provou das melhores iguarias, né? As melhores iguarias do México, a gente pode ver que conheceu com a turma do Marcelo. É verdade, a gente comia bem. Comia, bebia bem, viu? Mas, meu Deus, agora como é que eu vou continuar dando aula à tarde? Sim. São mais que memórias, são coisas integradas no nosso coração também. Sim, sim, com certeza. E a gratitude que eu tenho estendida a ti 100%, porque seria impossível sem a tua presença, tua dedicação, teu carinho. Bueno, não há palavras para isso. Olá! O Naná está aqui, ó, Naná. Olha, quantos anos? Tudo bom, meu querido? E como você está? Muito bem. Ó, dá um alô aqui para o pessoal, nós estamos gravando, viu, Naná? A gente estava falando, Naná, da vez que você foi junto, né, para o México, que foi em 93, né? Sim. Mas ele estava lembrando que a primeira ida do México foi em 83, teu avô, sabia? É? Nossa, foi antes. É. E meus filhos não haviam nascido. A primeira vez que ele foi, a minha ex-esposa estava grávida. Mas não havia nascido em 84. Então, aí estão em 93, e teve uma intermediária ainda, uma viagem intermediária. Você foi na terceira vez que ele foi. Que você foi na terceira. E tem até a foto que ele recebeu alguns discípulos. Isso. Foi, então. Você estava menor de idade ainda, eu acho. Acho que eu ia fazer 18. Exatamente, eu tinha 17 anos. Menor de idade. Então, olha aqui, gente, deixa eu mostrar aqui esse presente que nós recebemos daí, né, do Marcelo e do grupo, que a gente deixa aqui na associação, olha, tá? Tá escrito, olha aqui, ó, tá? Foi o calendário Azteca. Então, um calendário Azteca, né? Então, o Marcelo presenteou, olha, para a Associação Taixi Pailim, né, do Brasil, tá? Um presente da Associação Taixi Pailim do México. E eu lembro, né, Marcelo, que você dizia que o presidente do México ia dar uma casa, vocês continuarem praticando, alguma coisa do tipo, na época. Sim, na época foi uma coisa... O que ele fez o Tahiti com a gente. Você lembra que ele queria... Agora eu vou dizer até a data, porque foi o presidente que mataram. Nossa, foi o presidente que mataram. O Colosso. Esse homem, ele chegou a fazer... Ele foi à consulta com o mestre. Tá. Nossa. Ele foi à consulta com o mestre. E aí ele ia entrar de presidente, já estava tudo certo, e foi quando mataram ele. Ele já tinha até cedido a casa para a gente fazer um instituto... Sim, a Associação Taixi Pailim do México. Não acredito, sério. Sim, daí mataram este pobre homem. Mas ele era apaixonado. A esposa dele ainda continuou um pouco, ela se curou, ela tinha um câncer complicado de gânglio, se não me engano. Sim. E ela praticou bastante uma época. Estava fazendo químio e tudo, mas ela melhorou muito a condição dela. Certo. E aí que ele ficou muito interessado, ele fez. Ele foi à consulta umas 2 vezes com o professor. Mas tá bom. Sim. Mas depois, infelizmente, já sabes. Mas nunca isso não impediu realmente a expansão. Não? A gente nunca fez propaganda. Sim, porque
a gente tem uma teoria que é bem importante para nós, não é? A mensagem é importante, não o mensageiro. Então, a mensagem ela deve funcionar de coração a coração. Então, as pessoas foram criando essa ressonância por contato, sabe? Por exemplo, Tá, por exemplo, puxa, sim, sim. como a Rebeca me contava, ela era dentista, não? Então, ela estava aí, os pacientes dela, dentista, e de repente o paciente perguntava, oh, doutora, mas a senhora é tão calma. Como é que a senhora consegue ser tão calma? Daí ela dizia, porque eu faço tai chi. Mas já estava, a pessoa estava vendo uma experiência vivente, não? De um estado que ela estava querendo também. E aí ela ensinava. Não? E assim foi, muitos que continuaram, a maioria continuou, até onde estão todos vivos. O tipo de ensinança, igual não fizeram, sou o mestre. Não, as pessoas me perguntavam, puxa, eu tenho um corpo tão flexível, tão agradável, não? Como é que o que você faz? Não? Você toma remédio? Não, faço tai chi. E aí, não? Muito dos os alunos, bueno, paciente de aluno que eu chamo, eles adoram realmente a parte da garça, da tartaruga, é uma coisa que dá uma grande vitalidade para ele. Sim, sim. Então, cada um vai mais ou menos escolhendo partes, mas sempre integrada realmente à vida das pessoas. É uma sorte, não sei nem como chamar disso. Mas é importante que a gente vai manter a conexão agora, viu, Marcelo? Assim, tá? Esperamos manter, né? Sim. Tá? Vamos manter esse vínculo. Eu vou dizer, contigo eu nunca perdi realmente, é uma coisa que sempre está presente para mim, mas algo mais ativo, mais no mundo. Sim. Né? Quero ver se eu junto algumas pessoas para poder vir. Tá bom, porque você é a ponte, né, sabe, do México, né, aqui né? Algumas vezes vem pessoas. Tá bom. Então, eu posso organizar para os mexicanos virem e a gente faz um emaranhamento. Vamos fazer, antes que eu me aposente. Antes que me retire de vez, tá bom? Tá bom. Nós vamos fazer, isso não tem dúvida. Tá bom. Você é o exemplo vivo. Então, eu pedi para minha filha vir para a Aline, esta menina vir, porque eu que conheçam você. A Aline linda, fez a formação toda. Fez inclusive o Tuiná também. Sim, ela está trabalhando lá comigo. Está trabalhando com você. Olha, ela é uma menina de valor. De valor, é uma linda. E ela pode levar o Tai Chi Pai Lin agora para lá também, tá? Então, eu queria que ela tivesse mais training, e eu acho que essa seria uma das pessoas mais conectadas, tem um feeling, não? Ótimo, tá bom. Tá bom, Marcelo, muito obrigada. Então, não tenho nem como, né, assim, agradecer aqui, porque para a gente é isso, né? Você foi realmente esse vento, né, que faltava aqui na primavera para a gente tomar o impulso nesse resgate mesmo que a gente está fazendo da história do mestre, sabe? Sim. Porque esse programa Tai Chi Pai Lin na minha vida é para resgatar mesmo toda essa história. Maravilhoso. Sabe? Maravilhoso, é um tesouro que não pode perder-se, isso. Sim. O que seja necessário a gente faz. Então, é isso. Em nome do mestre, em nome da Associação Tai Chi Pai Lin, né, de todos os companheiros do TAL, tá bom? Então, agradecemos daqui, né, Marcelo? Muito a vocês. E essa guerreira que manteve isso vivo, né? Com todo esse coração que você tem. Sou muito grato. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Muito grato. Irmãos, né? Irmãos de linhagem, viu? Somos irmãos de linhagem. Né? Não é pouca coisa isso. É muito importante. Né? Se dizia, né? É muito difícil encontrar almas afinadas. Né? O mestre, lembra? O mestre que viveu até se iluminou em 53. Podia ir embora, mas ele disse que não, que ele ainda ia peregrinar pelo mundo em busca de almas afinadas. Isso é. E voltou com mais de 100 anos, desolado, são poucas. Está todo mundo meio humano, meio fantasma já, né? Sabe? Difícil aquelas almas afinadas para salvar, né? Então, quando a gente já tem essa afinidade, assim, tão natural, sabe? A gente tem que manter realmente essa liga, né? Reconhecer esses valores.
esses tesouros dentro. Uhum. Maravilhoso. E as pessoas, os irmãos que a gente possa encontrar Não é? nessa unidade. Não é? Então, Naná, vem aqui, Naná, vamos então despedir aqui do pessoal e aí a gente vai encerrar. Naná, também em algum momento a gente vai fazer, viu? A gente vai fazer uma entrevista com você aqui. Então, tá bom? Seria muito bom. Imagina, você era menor de idade, mulher. Obrigada, sobre a entrevista de todos, então. Universitários. Bueno, que maravilha. Que bueno. Tchau, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.